Você precisa saber que não importa o quão doloroso tenha sido seu relacionamento ou história de vida, como um filho de Deus que o segue, você não é um acidente. Nada do que aconteceu com você mudou o plano de Deus para sua vida. As coisas podem ter adiado e seus próprios planos podem ter mudado, mas Deus ainda está nos bastidores trabalhando e trazendo você para este momento especial onde Ele vai te dar de presente aquela pessoa escolhida para ser a pessoa certa para a sua vida. Você tem que aprender a confiar em Deus através das provações em sua vida, seja nos relacionamentos ou nas atividades do dia a dia. Cada um é uma preparação, levando você à melhor versão de si mesmo para o futuro que Ele planejou para você e para a pessoa que Ele está lhe dando como parceiro. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Qual é a primeira coisa que você faz quando enfrenta provações? Você acha que deve haver um grande plano em todas as suas provações? Ou você começa a considerar todas as maneiras possíveis de escapar? Muitas vezes, muito frequentemente, quando o plano de Deus é dar algo grande, você tem um grande destino que honraria a Deus de mais maneiras do que você pode imaginar. E Satanás não será o único que tentará complicar as coisas em sua vida. Não, o próprio Deus colocará você em posições para provar a si mesmo. A diferença entre esses dois confrontos é que um será uma tentação e o outro uma provação. O que essa diferença significa? Veja bem, uma tentação tem o objetivo de te derrubar, te fazer cair, expor sua fraqueza e arruinar sua vida por meio da derrota. Esta é a obra do diabo e a razão pela qual ele tentará fazer as coisas na sua vida. Por outro lado, as provações são como exames. O propósito não é arruinar sua vida, te envergonhar ou estagnar você. Não, o propósito é mostrar tudo o que lhe foi ensinado e tudo o que você aprendeu. É por isso que sempre virá com o resultado. Os resultados revelarão onde há uma fraqueza para lidar ou áreas que precisam de progresso. Os resultados também virão para parabenizá-lo naquelas áreas em que você realmente se desenvolveu. As provações nem sempre são confortáveis, assim como os exames, porque você nem sempre está totalmente preparado para elas. Às vezes você pode até sentir que o professor te odeia ou apenas quer que você falhe. No entanto, com o tempo você perceberá que esses exames ajudam a moldá-lo e fortalecer sua compreensão de seus estudos. Por isso a Bíblia nos diz que Deus não tenta as pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele nos prova não para nos derrubar, mas para nos preparar para a perfeição, assim como vimos no começo desta mensagem. Agora, à medida que você caminha e se aproxima do momento para o casamento, é bom orar e se preparar, seja como um homem ou como mulher. No entanto, se você deseja que Deus lhe dê a pessoa que Ele escolheu para ser seu cônjuge, há duas coisas que você deve pedir a Deus para fazer em sua vida. Que Deus lhe dê a graça de esperar que essa pessoa apareça em sua vida e que Ele faça tudo o que precisa ser feito para te preparar para a chegada dessa pessoa. Isso significa que você deve ser uma pessoa perfeita antes de Deus lhe dar o melhor? Não. Isso é totalmente impossível. Não existe uma pessoa perfeita. A cada dia, ao seguirmos o Senhor, estamos no caminho da perfeição. No entanto, embora você possa não ser uma pessoa perfeita de longe, você pode ser a pessoa perfeita ou adequada para aquela pessoa quando Deus a coloca em sua vida. O que quero dizer? Veja, a Bíblia nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Seus pensamentos são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Tem coisas que Deus vê em você que, nesse momento, nem você vê em si mesmo.
Pode haver algumas tendências negativas para as quais você tem tendências agora ou no futuro, e Deus está muito ciente delas. Ele te conhece mais do que você mesmo. E se você quer ser o presente de Deus para alguém, então você deve estar disposto e pronto para deixar que Ele te molde. E uma das maneiras pelas quais Deus molda seus filhos para os aperfeiçoar é por meio de experiências duras e difíceis. A Bíblia nos fala de nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e assim foi aperfeiçoado. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Suas provações são como fogo usado para purificar e refinar o ouro. O fogo queima papel, madeira e outros elementos inflamáveis. No entanto, o fogo não consome ouro. Pelo contrário, o fogo o refina ainda mais. Portanto, ao longo das Escrituras, as provações são geralmente comparadas ao fogo que Deus usa para purificar e aperfeiçoar seu povo. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, por meio de seu sofrimento, tornou-se qualificado para ser a fonte de toda a salvação para todos os que lhe obedecem. A intensa experiência pela qual ele passou por causa da redenção confirmou que ele era o sacrifício perfeito e, portanto, a autoridade máxima para a salvação. Não sei qual é o plano de Deus para você. No entanto, você precisa saber que os tempos difíceis pelos quais você passou, incluindo aqueles que pareciam ter sido causados por seus erros, serão usados por Deus para te testar e te preparar para alguém que Ele escolheu para ser o seu cônjuge um dia. Experiências como amar alguém que não te ama de volta, confiar em alguém que acabou te traindo, ou estar com alguém que apenas abusou de você ou não viu o seu valor, podem ser experiências muito dolorosas. No entanto, com o tempo aprendi que esses também podem ser processos de treinamento de Deus. No final das contas, o que vai determinar se você vai aproveitar ao máximo essas experiências ou se transformar em algo totalmente negativo depende do quanto você confia em Deus enquanto passa por elas. Sim, as pessoas vão te machucar. Ou talvez seja você quem machuca os outros por algum motivo. Talvez por causa de suas experiências passadas, você tenha dito a si mesmo que algo pode ter quebrado dentro do seu coração e você sente que é o fim, mas não é. O que você deve fazer com suas experiências dolorosas, seja com relacionamentos ou com outros aspectos da vida? A coisa mais importante a fazer é confiar em Deus por meio delas. Este é o antídoto contra se sentir perdido e sem esperança quando as coisas parecem estar dando errado. Quando parece que você nem entende mais o que está acontecendo em sua vida. Veja bem, quando você confia em Deus com sua vida e dor, isso te ajudará a ver seu grande plano em tudo e literalmente mudará sua visão sobre sua dor e te ajudará a convertê-la em uma experiência de aprendizado. Através das provações, Deus vai te ensinar a ser paciente. Você provavelmente nunca sabe o quão impaciente e imprudente pode ser até começar a lidar com as pessoas. Veja, uma das características do amor é a paciência. É o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é gentil, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. É por isso que dizemos que uma pessoa comum ama mais a si mesma. Por quê? Porque somos mais pacientes conosco do que com os outros. Você é mais tolerante com suas deficiências do que com as deficiências dos outros. Por quê? Porque você se ama e nunca iria querer se machucar deliberadamente ou se colocar em desvantagem. Portanto, à medida que crescemos, Deus começa a usar nossas experiências para nos ensinar o que o amor realmente significa. Ele usará sua dor, suas provações e aquelas coisas que parecem decepções para provar e ensinar a você o que o amor realmente significa. Aqui você aprenderá que o amor genuíno dá mais do que recebe. Perdoa, tolera, protege e valoriza outra pessoa além de você. Ao entender que Deus tem um plano final para a sua vida, você confiará mais em Deus do que reclamará. Em vez de ficar bravo com o que te ofendeu, com a pessoa ou com o próprio conceito de casamento,
Você ficará calmo e permitirá que Deus aperfeiçoe e termine o que Ele começou. Confiar em Deus nem sempre é fácil. Isso vai te machucar porque você vai negar a si mesmo outras opções que parecem ser o melhor curso de ação no momento. No entanto, confiar em Deus é lucrativo para você agora e no futuro. Portanto, é o melhor curso de ação para você. Um dia, quando Deus finalmente reunir você e a pessoa que Ele escolheu para a sua vida, você notará o quanto mudou. Você notará o quanto está disposto a dar, ao contrário de quando tinha sua natureza interesseira inicial. Você notará o quanto amadureceu, o quão paciente e humilde você se tornou diante de Deus e diante de seu parceiro. Esses são os pilares que manterão seu lar unido. E Deus os transmitirá a você por meio das diversas provações que Ele permitirá chegarem à sua vida. Assim como Jesus, se você puder confiar em Deus apesar de suas provações, sairá delas como ouro refinado no fogo, apto para a obra perfeita de Deus. Às vezes, Deus permitirá que você passe por dúvidas enquanto está a caminho de ter uma pessoa e um casamento maravilhoso. Embora Ele não seja responsável por causar a dúvida, Ele permitirá que ela venha. E a verdade é que sempre existe um bom motivo por trás de tudo que Ele permite ou não em sua vida. Sempre há um bom motivo. Veja, a Bíblia nos permite saber que o casamento é uma coisa boa e uma bênção a ser desejada. E porque o casamento tem o poder de mudar e afetar sua vida positiva ou negativamente, Deus voluntariamente nos conduz por diversos processos para nos preparar para nossos parceiros e seus propósitos para nossas vidas. Um dos processos pode incluir você chegar a um ponto em que luta com a dúvida, especialmente quando parece que a pessoa que ele está lidando ou o futuro que ele está revelando parece bom demais para ser verdade. Por exemplo, pode ser verdade que todos desejamos uma casa perfeita e um parceiro perfeito, mas desejar essas coisas não é sinal de que acreditamos que podemos tê-las. Portanto, mesmo quando queremos muito isso, podemos ter dificuldades para aceitar que essas coisas podem ser nossas. É preciso mais do que apenas desejar e podemos tê-las para que possamos realmente conquistá-las. Então talvez você esteja lutando contra a dúvida de que Deus deseja abençoá-lo com um parceiro amoroso e um lar maravilhoso agora por causa de experiências passadas ou de suas próprias percepções. Neste vídeo, permita-me compartilhar algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que você passe por essa experiência. Primeiro, Deus pode estar permitindo a dúvida em seu coração agora mesmo para que você peça ajuda a Ele. Uma oração de ajuda a Deus por apoio é um dos tipos de oração mais simples, porém mais eficientes que existem. Esse tipo de oração não tem gramática ou palavras elaboradas. Apenas diz: Senhor, estou em um ponto em que não sei o que fazer com o que está diante de mim. Não sei em quem acreditar ou como acreditar. Isso parece algo que o Senhor gostaria que eu tivesse, mas de alguma forma sinto que é bom demais para ser verdade e posso não ter o que é preciso para tê-lo. Admito minha dúvida. Por favor, me ajude. Me ajude com a bênção e o apoio de uma fé sólida. Admitir sua dúvida diante de Deus leva você a um lugar de verdadeira vulnerabilidade, onde Deus lhe responderá, te dando uma resposta de fé. O que é essa resposta de fé? É quando Deus permite que você acredite nele, quando você não consegue encontrar nenhuma razão para acreditar nele apenas. Veja bem, como eu disse no início deste vídeo, Deus nunca causará dúvida. Ele pode até permitir que você duvide dele, mas a diferença é que a dúvida é certamente uma escolha nossa e revela nosso coração e onde estamos lidando com Deus naquele momento. No entanto, a Bíblia nos diz que até mesmo a fé é um dom dado por Deus em diferentes medidas para todos os cristãos. Isso significa que Deus pode estar usando sua dúvida para revelar que você precisa de um tipo de fé mais elevado e mais estável para esse tipo de situação do que você está acostumado. Portanto, isso é chamado de resposta de fé. Deus permitirá que você chegue a este ponto de dúvida, onde você admite isso diante dele, para que você possa confiar nele para obter ajuda. Dessa forma, quando a fé tomar conta e levá-lo a um lar com um parceiro abençoado por Deus, você não receberá a glória ou pensará que você mesmo conquistou isso. Em vez disso, você admitirá que sozinho teria perdido a dádiva desse parceiro se não fosse o dom da fé que Deus lhe deu. Veja bem, Deus permitirá que você lute contra a dúvida às vezes como uma forma de aproximá-lo dele e guiá-lo para que se torne mais dependente dele.
Lembre-se da história do pai do menino epilético em Marcos capítulo 9, que lutou contra a incredulidade. Foi ele quem trouxe seu filho aos discípulos e a Jesus, mas disse: Senhor, se puderes, por favor, ajuda meu filho. Assim como eu disse anteriormente, o desejo era que seu filho se recuperasse, mas não havia fé para receber aquela bênção. No fundo, ele precisava de fé para a situação. Ele precisava estar devidamente posicionado para receber esse milagre. Graças a Deus pela paciência de Jesus, ele olhou para o homem e o ajudou a ver isso, como diz Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Ao que respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Por meio de Jesus, esse homem aprendeu que não é uma questão de Deus poder dar o que você precisa em sua vida, mas sim se você pode crer e receber. A Bíblia nos diz que já é do agrado de Deus nos dar a terra. Então você pode vir ao Senhor com a sua dúvida hoje. Ele quer que sua dúvida o aproxime dele, não mais longe dele, para que você possa confessar como este pai: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda com a minha dúvida. Em segundo lugar, outra possível razão pela qual Deus permite que você tenha problemas para lidar com a dúvida é colocá-lo em uma posição em que possa exercer sua fé e amadurecer. Você precisa saber que, assim como eu disse antes, Deus permitindo a sua dúvida pode ser a sua maneira de mostrar onde você está em sua caminhada com Ele. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E embora professemos muitas coisas, Ele usa certas situações desconfortáveis para nos revelar nossa imaturidade, medo e limitações. Isso não é porque Ele quer zombar de nós ou nos machucar, mas porque Ele quer nos desenvolver e nos ajudar a ver nossos limites para que dependamos dEle para subir. Ele também usa isso para nos ensinar a verdadeira fé e humildade diante dEle. É uma fé imatura dizer que você precisa que Deus faça exatamente o que você disse, ou você não vai mais segui-lo. Às vezes, Deus não dará a pessoa que você pensou ser a certa para você. E porque você não tem uma forte atração por ela, você pode sentir que essa pessoa não é para você. Mas com o tempo, você aprenderá que quem estava errado era você. Deus permitirá que sua dúvida no início mostre que você não deve depender de sua própria força ou sentido, mas sim dele. Através dessa difícil jornada de dúvida e confusão, Deus amadurece e remodela como você expressa sua fé. Com o tempo você verá que é muito melhor estar com a pessoa que Deus te indicou do que com aquela pessoa com quem você pensou que gostaria de estar. Depois dessa jornada, você terá mais fé de que Deus sabe melhor. Lembre-se do que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você precisa perceber que a verdadeira fé só pode ser provada em face da adversidade e oposição. Você não pode dizer que tem uma fé forte se nunca enfrentou nada que desafiasse suas convicções. E é através desses momentos desafiadores que a fé vai crescer ou diminuir. As Escrituras não apenas dizem que a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia também relaciona o trabalho árduo com a posse da verdadeira fé. Assim como a primeira possibilidade te coloca onde você deve declarar sua necessidade do dom da fé de Deus para receber a bênção de um parceiro, esta possibilidade te coloca em posição de crescer na fé, pois quando sua fé é desafiada e você recebe a bênção de Deus para crer ainda mais nele, você será capaz de exercer sua fé diante da adversidade para obter os resultados que Deus está disponibilizando para a sua vida. Lembre-se de que a Bíblia menciona que temos a responsabilidade de desenvolver nossa salvação com temor e tremor. É o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que, embora Deus te dê a graça e força para confiar nele, você tem a responsabilidade de colocar essa fé para trabalhar contra a dúvida que possa surgir. Deus está colocando você em uma jornada difícil que exigirá que você trabalhe duro e cresça, e esse é um dos meios pelos quais Ele te abençoa com o dom da fé. Lembre-se dessas palavras, meu amigo e minha amiga. Você pode nunca conseguir as respostas preciosas ou valorizar a bênção de um parceiro amoroso se não tiver primeiro perguntas preocupantes.
A dúvida deve ser usada como motivação para aumentar sua fé e dependência de Deus. Use suas dúvidas, não as desperdice. Leve elas ao seu Pai e deixe que Ele te ensine a depender dele para vencê-las. Você está em um ponto em seu relacionamento com alguém em que está perdendo o juízo e não sabe o que fazer? Você se sente preso entre a decisão de continuar ou terminar? Uma parte de você está dizendo para continuar esperando e outra parte está dizendo para seguir em frente. Como você sabe o que Deus está dizendo sobre esta situação e a pessoa envolvida? Como você sabe qual é a voz de Deus e qual é a sua frustração em relação à pessoa? Embora quase nenhum crente deseje entrar em um relacionamento maravilhoso e trocá-lo por outro amanhã, muitos de nós nos encontramos em situações difíceis. Às vezes não prestamos atenção ao que Deus estava dizendo ou simplesmente o desobedecemos completamente. Uma das maiores provas de nossa caminhada com Deus é que Ele nos guia por seu Espírito e nós o seguimos. Portanto, é necessário e normal ir sempre ao Senhor e pedir direção para tudo, principalmente quando você se sente perdido entre seus sentimentos e as coisas certas a fazer. Com a orientação de Deus, você nunca pode dar errado, e o Senhor está sempre conosco, dizendo-nos o que fazer, mesmo que às vezes fiquemos sobrecarregados com tantas coisas e não consigamos ouvir quando Ele está falando ou entender o que Ele está dizendo. Às vezes não temos paciência para esperar e entender antes de nos mover. Este vídeo pode ser apenas uma das instruções que Deus está enviando para lhe dizer que Ele quer que você permaneça nesse relacionamento e não abandone ainda. Você sabe que, às vezes, Deus vai te dizer que é hora de deixar alguém para trás, e outras vezes, Ele vai dizer para ficar mais um pouco. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, falamos sobre alguns dos sinais que Deus diz para você deixar alguém de lado. Mas hoje, queremos mostrar a você alguns dos sinais que Deus diz para você esperar e não desistir. Pode ser difícil agora. Você pode ter esperado que a resposta às suas orações fosse para terminar, mas isso é Deus dizendo a você que Ele quer que você continue. Lembre-se do que foi dito em Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que seus pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Às vezes, você quer que Deus diga algo e espera que seja de uma maneira específica, mas Deus diz outra coisa de uma maneira diferente. Lembre-se de que Ele é Deus. Ele sabe e vê mais do que você. Seus caminhos são sempre os melhores. Os planos dele são sempre melhores que os seus. Portanto, você deve confiar quando ele lhe mostra algo ou o instrui a fazer algo, pois esse é o melhor curso de ação a ser tomado naquele momento. Quando ver esses sinais que eu estou prestes a compartilhar contigo, saiba que Deus está dizendo que você deve segurar e não soltar alguém ainda. Ele pode dizer outra coisa depois de um tempo, mas agora ele quer que você fique com essa pessoa um pouco mais. Você não encontra paz no pensamento de estar separado dessa pessoa. Às vezes, os relacionamentos podem ser muito difíceis, especialmente quando a outra parte não encoraja e você está lutando para estar com ela. Porém, depois de você ter orado e pedido a Deus para confirmar se deve deixar ou não a pessoa, e você perde a paz toda vez que pensa em deixá-la, como se estivesse deixando algo especial para trás, isso é sinal que Deus está dizendo que você deve segurar um pouco mais. Eu sei que algumas pessoas ficam em relacionamentos onde Deus quer que elas se movam, porque temiam que ninguém mais as amasse. Alguns ficaram por causa da baixa autoestima. Não é disso que eu estou falando. O que estou falando aqui é a situação em que você está confiante no plano de Deus para a sua vida e está disposto a dar esse passo se não for onde Deus quer que você esteja. Então você apenas sente uma inquietação em seu espírito, um sentimento semelhante a perder algo confiado a você. Esse é um sinal de que Deus quer que você fique mais tempo. Às vezes, essas lutas que você enfrenta no relacionamento que o fazem querer seguir em frente são apenas temporárias, e Deus vê isso. Sim, seu parceiro pode não ser o melhor no momento,
Mas e se Deus estiver trabalhando nele para torná-la uma pessoa melhor no futuro? Se Deus estiver usando essa pessoa para lhe ensinar alguma lição importante, seja para o bem dela ou para o seu, você pode não saber até mais tarde. Portanto, você deve confiar e permanecer onde Deus o enche de paz e contentamento. Pode não ser o melhor hoje, mas porque você sabe que Deus nunca falha com aqueles que confiam nele, você vai ficar. Afinal, qual é a garantia de que a pessoa que você espera encontrar depois seria melhor? Então, já que acreditamos que as pessoas mudam de boas para más, vamos também acreditar que as pessoas podem mudar de más para boas quando Deus as toca. Quando Deus está em silêncio a qualquer momento, você fala sobre terminar. Veja, Deus está sempre falando com seus filhos. Mesmo quando ele está quieto, seu silêncio ainda compartilha seu coração conosco. A Bíblia diz no livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 13: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, mesmo quando parece que Deus não está dizendo algo, Ele ainda está dizendo algo com seu silêncio. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo como filho de Deus, você aprenderá a sentir o que Deus sente e a querer o que Deus quer, sem que Ele diga nada a você. Às vezes, quando você perceber que Deus está dizendo algo sobre todas as outras áreas quando você pergunta, mas não está dizendo nada sobre o seu relacionamento, saiba que é um sinal para esperar um pouco mais. Permaneça no relacionamento e espere no Senhor. Faça o seu melhor. Seja paciente, mantenha-se humilde e gentil. Tire os olhos das coisas que o desgastam no relacionamento e peça a Deus para ajudá-lo a ver algo melhor em seu parceiro que o encorajaria a ficar mais tempo. A Bíblia nos diz para olharmos para coisas que não se veem porque são eternas e não para coisas que se veem porque são apenas temporárias. Por último, mas não menos importante, quando você percebe que quase todo mundo que encontra para pedir conselho de alguma forma o encoraja a ficar um pouco mais, é um sinal de que Deus quer que você fique e espere. Uma das características mais poderosas de Deus é que Ele não é fonte de confusão. Quando Ele dá confirmações, há unidade e acordo em cada palavra, visão e revelação. É muito bom buscar aconselhamento. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quanto mais conselhos sábios, piedosos e úteis você buscar, mais chances terá de superar e vencer em seus objetivos de vida. Então, quando você busca o conselho daqueles que estão à sua frente, no relacionamento conjugal ou no namoro, e aqueles que têm mais conhecimento e sabedoria espiritual que você, e todos eles parecem dizer para você ficar, é um sinal do Senhor. Lembre-se dos magos que visitaram Jesus. O rei disse-lhes para voltarem e dizerem onde estava a criança, mas todos tiveram o mesmo sonho, dizendo-lhes para voltarem para suas casas por um caminho diferente e não voltarem para o rei. Diferentes indivíduos receberam o mesmo sonho e a mesma mensagem. Foi assim que Deus confirmou sua mensagem a eles, e assim eles salvaram o menino Jesus dos planos malignos do rei. Da mesma forma, Deus, que cuida do seu futuro, quer dar-lhe uma vida de paz e descanso. E embora o presente seja desafiador e difícil, Deus quer que você fique onde Ele quer que você esteja. Se você se aventurar na esperança de encontrar algo melhor, você vai trabalhar duro e pode acabar se arrependendo. Porém, por meio da obediência, você encontrará a paz e o descanso garantidos para aqueles que confiam no Senhor. Quando você souber como as bênçãos de Deus podem ser fiéis e precisas, você nunca mais se preocupará com o tempo ou temerá por qualquer coisa que pareça perdida. Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como ele também, junto com ele, não nos dará graciosamente todas as coisas?
E o Salmo 35, versículo 27, acrescenta: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O que esta escritura nos diz sobre Deus? Diz que ele está feliz e ansioso para ver o bem-estar de seu povo. E você sabe por quê? Porque ele ama você e porque sua vida se torna um meio pelo qual o seu nome é glorificado quando as coisas vão bem para você. Esta é uma verdade muito necessária para cada cristão hoje. Deus vai te enviar a pessoa certa na hora certa. Assim a Bíblia diz. A palavra de Deus é clara que há um tempo para tudo debaixo do sol. É verdade que você pode se sentir pressionado quando parece que os outros estão se casando, tendo filhos e construindo suas casas, e você está parado sozinho, às vezes sem nenhum relacionamento funcional em sua vida. Pode ser um momento bastante difícil e às vezes aprendemos a lidar com isso dizendo a nós mesmos que não precisamos de ninguém na nossa vida. Mas no fundo, sinceramente desejamos ter alguém. Deus te vê, meu amigo e minha amiga. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, antes de jogar a toalha, me escute. Há uma razão pela qual Deus quer que você fique sozinho neste momento de sua vida. Quando esse motivo for encontrado e o tempo tiver cumprido seu propósito, a pessoa certa aparecerá. Em um momento, compartilharei algumas ferramentas úteis que você precisará para se submeter e maximizar sua temporada de solidão enquanto espera em Deus pela pessoa certa. Mas antes disso, deixe-me dizer que, entre muitas outras razões, uma das principais pelas quais Deus quer você sozinho é te colocar em uma posição preparada com uma pessoa também preparada na hora certa e para a pessoa certa. Tome nota dessas palavras. Uma posição preparada com uma pessoa preparada na hora certa para a pessoa certa. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que torna as coisas bonitas não é apenas o fato de serem boas em si mesmas, mas também o fato de estarem disponíveis para a pessoa que precisa delas quando necessário. Imagine dar $1 milhão para um bebê. A criança não tem compreensão do valor daquele dinheiro. E assim ela pode rasgar em pedaços ou brincar com ele como um brinquedo. No entanto, se você der $1 milhão a um adulto que nunca teve, ele agradecerá para sempre. A diferença é que, embora ambos sejam seres humanos vivos, um amadureceu, aprendeu o valor da moeda e precisa dela para atender às necessidades de sua vida. Da mesma forma, alguns jovens entram em relacionamentos pelos motivos errados, de uma posição despreparada com uma pessoa também despreparada e para a pessoa errada. E aqui está outra coisa perturbadora. Às vezes, ela pode até estar com a pessoa certa, mas como ainda existem problemas a serem resolvidos, isso acaba prejudicando a pessoa, o relacionamento e a si mesma também. O que torna um relacionamento, especialmente um casamento, bonito, é que ele envolve duas pessoas imperfeitas que foram reunidas por Deus, tendo passado por seu processo de preparação e que estão prontas para construir seu lar em tudo o que ele ensinou. É por isso, meu amigo e minha amiga, entre muitas coisas, que Deus permite que você caminhe sozinho. Mas será que é possível que ninguém esteja entrando em sua vida agora porque a pessoa com quem Deus quer que você esteja ainda não está pronta? É possível que ela ainda esteja passando pelo processo de preparação debaixo da vontade de Deus? E se enquanto Deus estiver trabalhando nela, Ele também está trabalhando em você? Porque você pode pensar que está pronto para um relacionamento, pois tem a idade para se casar e talvez até a estabilidade financeira, mas te falta paciência e outras características necessárias para lidar com alguém que não seja você. Se devemos ter o melhor de Deus em nossas vidas e em nossos casamentos, devemos estar dispostos a nos submeter ao seu processo de treinamento. Podemos ver isso em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Como filho de Deus, parte do processo exige que você fique separado por um tempo. Você pode insistir em ir com a multidão e fazer suas próprias coisas,
mas isso só irá te atrasar de entrar no melhor de Deus para a sua vida e te levar a um lugar de arrependimento e perda. É por isso que você deve se render a esse período de espera. Durante esse tempo, Deus revelará coisas a você que você não sabia que existiam em sua vida. Você pode não saber disso, mas esse é um dos motivos pelos quais muitos relacionamentos terminam. Pode não ser porque algum de vocês é uma pessoa má. Não. Em vez disso, Deus quer livrar vocês dois dos problemas futuros que podem vir a ter. Devido à nossa incapacidade de ver as coisas, às vezes até as coisas que Deus tenta nos ensinar, especialmente quando há um apego emocional, Deus tem que intervir e obstruir o progresso desse relacionamento. Provérbios, capítulo 27, versículo 12, diz: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Há coisas que você nunca entenderá até enfrentá-las, e há coisas às quais você pode não sobreviver se não as enfrentar. Portanto, você é instruído e espera-se que aceite essa instrução para o seu próprio bem. Sim, o diabo pode atacá-lo com algumas mentiras sobre o porquê do seu relacionamento não estar funcionando e porque parece que Deus quer que você fique sozinho. No entanto, você deve escolher acreditar no que Deus diz sobre as mentiras do inimigo. Quais são algumas dessas mentiras que o diabo usa para te desencorajar de ficar até que Deus traga a pessoa certa? Você não é bonito ou bonita, ou bom ou boa o suficiente para ninguém. Ninguém quer você. Você está sob uma maldição e vai acabar sozinho. Não existe pessoa certa ou relacionamento certo. Faça o que te faz sentir bem. Esse é o relacionamento certo e essa é a pessoa certa, mesmo que seja apenas por um momento. O objetivo dessas mentiras, entre muitas outras, é impedir que você se entregue completamente a tudo que Deus pode querer fazer em sua vida quando você está sozinho. Essas mentiras visam roubar a paciência de que você precisa e remover você de onde Deus te colocou, para que você possa ser como todos os outros. Mas você não é como todo mundo. Você não precisa temer que acabe como seus pais. Você não precisa temer acabar como seu pai sem uma mulher ou como sua mãe sem um homem. Você não precisa temer que não seja bonito ou bom o suficiente para ninguém. A palavra de Deus diz que você foi feito de um modo maravilhoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial, uma alma escolhida, colocada na terra para glorificar a Deus. Sim, às vezes será difícil ficar sozinho, especialmente quando você não consegue entender o que está acontecendo. No entanto, você precisa confiar em Deus. Isso é o que eu disse que iria compartilhar com você. Você precisa possuir as ferramentas certas enquanto espera que Deus traga a pessoa certa para a sua vida, enquanto Ele trabalha dentro de você. Você precisa confiar no Senhor pelo que Ele está fazendo em sua vida. É o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você deve confiar que tudo que Deus planeja fazer ou já começou a fazer em sua vida será realizado. Pode não acontecer da noite para o dia, mas você deve confiar nele como o sábio artesão que ele deve aperfeiçoar e reorganizar para o momento certo e para a pessoa certa. Há uma grande e eterna recompensa para quem serve a Deus. Além disso, servir na casa de Deus ou servir ao corpo de Cristo, direto ou indiretamente, é uma maneira de vencer as mentiras de Satanás em sua mente para te desencorajar. A melhor época para servir a Deus é na juventude, especialmente como solteiro. A Bíblia nos fala mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Durante esse período, nos distraímos menos com o compromisso com alguém. Portanto, podemos dar a Deus toda a nossa atenção e servir completamente a sua vontade para as nossas vidas. Em vez de usar seu tempo sozinho para lamentar seus relacionamentos fracassados ou se envolver em aventuras ímpias, use seus dons para servir ao reino, servindo a humanidade. Sirva em sua comunidade, em sua igreja, em uma missão de longo ou curto prazo, ou em qualquer outra designação que Deus te der. Aqui está uma promessa do Senhor para quem se submeteu fielmente a Ele, para esperar e se preparar para a chegada da pessoa certa na hora certa. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo,
O Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança.